Há um tempo atrás eu tive com a minha família no Hotel Fazenda e lá tinha uma equipe que brincava com as crianças, eram os tios que brincavam com as crianças. Então você podia deixar seus filhos com essa equipe que eles ficavam ali brincando com as crianças enquanto você poderia estar descansando, você podia fazer outras coisas. Só que eu comecei a ficar próximo dessa equipe, próximo das minhas filhas ali com essa equipe. Eu comecei a perceber uma grande divisão entre eles. Gente, tinham dois tios ali, duas pessoas dessa equipe que não se davam, que tinham raiva um do outro. E era até engraçado, porque quando um começava a falar, o outro virava de costas para ele, mas em direção a gente, começava a ficar fazendo careta, fechando o olho, fazendo aquelas caretas horríveis, não suportando o que o outro estava fazendo. A ponto de, na hora, por exemplo, das refeições, em que os tios chamavam as crianças para almoçarem junto, para jantarem junto, ficava um tio isolado numa mesa e os outros tios com as crianças. Eles estavam isolando uma pessoa dessa equipe. E quando essa pessoa dessa equipe chegava, eles falavam mal, começavam a falar mal dele, deixavam ele isolado. E era triste de ver nas brincadeiras, enquanto a maioria estava ali brincando com as crianças, esse tio que ficava isolado ficava ali no canto sentado, mexendo no celular. E eu fiquei pensando como é ruim isso, né? Num ambiente de trabalho estarem brigando, num ambiente de trabalho existirem essa divisão. O que vai acontecer? Não vai para frente. Essa empresa não vai para frente. Por quê? Porque tem uma grande divisão ali dentro. Eu lembro que eu estava com esse tio que era isolado, ele estava mostrando algumas coisas ali da fazenda, e logo depois ia ter uma brincadeira com os outros tios. Eu cheguei para levar as minhas filhas para os outros tios e eles começaram a reclamar: nossa, mas ele demorou demais, ele já devia ter soltado essas crianças antes. Falando isso com o hóspede, falando isso com o cliente. Que empresa é essa? Não é verdade? Que divisão é essa? Vai cair, vai ruir, porque fazer isso tudo na frente do próprio cliente. É isso que o Evangelho nos fala hoje. Jesus fala sobre essa divisão, que um reino dividido vai ruir. Jesus havia voltado para casa com os seus discípulos e tinha tanta gente ali, tanta gente, que ele não estava tendo tempo de comer. A casa ficou cheia. Jesus não estava tendo tempo de comer. Então, os familiares, os parentes de Jesus ficaram sabendo disso, que ele não estava tendo nem tempo de comer, que foram lá atrás dele porque eles achavam que Jesus estava louco, estava fora de si. Eles falavam: ele está fora de si. E foram lá tentar resgatar Jesus, pegar Jesus, porque falaram que ele estava louco. Nisso, aqueles fariseus e algumas pessoas começaram a falar que Jesus estava expulsando os demônios em nome do próprio demônio. Olha que coisa louca. E Jesus fala: gente, como é que o demônio vai expulsar o próprio demônio? Como é que ele vai expulsar a si próprio? Um reino dividido não existe, um reino dividido não subsiste, um reino dividido vai cair. Se tem divisão na família, se tem divisão em algum lugar, na empresa, como eu citei agora, nessa empresa, ela vai cair, ela não vai ruir. Imagina um cabo de guerra, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Precisam puxar para o mesmo lado, precisam caminhar na mesma direção. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Vai cair, não vai subsistir, vai ruir, vai ruir. E Jesus fala: olha, todo pecado será perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa vida, nem na outra, nem na eternidade. O pecado contra o Espírito Santo, que consiste em rejeitar a graça de Deus, de não querer a graça de Deus, de ser indiferente à redenção, de não se reconhecer pecador, de achar que não precisa de Deus, que não tem pecado, e por isso eu não preciso de Deus, por isso eu rejeito essa graça. Aí não tem como. Precisamos reconhecer-nos pecadores.
para que a gente possa assumir a redenção, para que a gente possa tomar posse dessa redenção, da graça de Deus que é derramado em nossos corações, em nossas vidas. E por fim, aqueles parentes de Jesus que estavam ali do lado de fora tentando resgatar, porque falavam que eles estavam fora de si. As pessoas foram falar com ele: Jesus, seus parentes estão lá fora. E Jesus: quem são os meus parentes? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Aqueles que fazem a vontade de Deus, que estão sempre fazendo a vontade de Deus. E aqui a gente vê Maria. Ninguém mais do que ela fez a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, a vossa vontade. Lá em Bodas de Caná, ela também nos ensina: fazei tudo o que ele vos disser. Maria era aquela que sempre fazia a vontade de Deus. Ninguém mais do que ela, a mãe de Jesus, fazia a vontade de Deus. Ela também nos ensina isso hoje: a acolhermos a graça, a acolhermos Jesus, a fazermos a vontade de Deus. Em primeiro lugar, buscarmos Deus, buscarmos a vontade dele. Que nesse dia de hoje a gente possa fazer isso, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A que ele te chama? Para que ele te chama? Fazer essa vontade. Fique com Deus, foco, força e fé.